Sermão do Monte, capítulo 5, parte final. Bem-aventurados os que choram. Ora, isso desvenda para mim a minha qualidade de espírito, e imediatamente isso me entristece. Cumpre-me lamentar o fato que sou assim. Como é claro, porém, as coisas não terminam nesse ponto. O homem que realmente viu a si mesmo, tendo-se examinado em sua pessoa e vida, é alguém que se viu forçado a chorar em vista dos seus pecados, em vista das coisas malignas que pratica. Ora, os mais profundos conhecedores da vida do Espírito sempre recomendaram o autoexame. Todos eles o recomendam e praticam pessoalmente. Afirmam que é conveniente ao indivíduo fazer uma pausa no fim do seu dia e começar a meditar sobre si mesmo, repassando rapidamente os acontecimentos do dia e indagando: o que fiz? O que disse? O que pensei? Como foi que me conduzi no tocante aos meus semelhantes? Ora, se você fizer tal coisa, qualquer noite dessas, descobrirá que fez muitas coisas que jamais deveria ter feito. Tomará consciência de haver nutrido pensamentos, ideias e sentimentos bastante indignos. E ao perceber tais coisas, qualquer crente se sente profundamente afetado pelo senso de tristeza e pesar, por haver sido capaz de tais ações ou pensamentos, e isso leva-o a lamentar-se. Todavia, o crente não estaca meramente nas coisas que praticou. Pelo contrário, medita e contempla as suas próprias ações, o seu estado e a sua condição de pecaminosidade. E então, ao examinar assim a si próprio, forçoso lhe é que atravesse a experiência aludida no 7º capítulo de Romanos. É preciso que o crente se conscientize desses princípios malignos que nele existem. O crente, pois, vê-se obrigado a perguntar de si mesmo: o que há em mim que me leva a agir dessa maneira? Por que me deixo irritar tão facilmente? Por que tenho tão mau temperamento? Por que não sou capaz de controlar-me? Por que aninho desses pensamentos maldosos, invejosos e ciumentos? O que está havendo comigo? Desarte, o crente descobre o conflito em seus próprios membros e termina por abominar a sua condição, chorando por causa dela. É algo inevitável. Ora, isso não é nenhum esforço de imaginação, mas é uma experiência real, que corresponde à realidade. É um teste deveras radical. Se eu objetar a esse ensino, tal objeção significará somente que eu não me lamento, e disso seguir-se-á que eu não posso ser contado entre aqueles que o nosso Senhor chamou de bem-aventurados. Se eu considero isso apenas um sentimento mórbido, algo que não convém ao ser humano, então simplesmente estou proclamando que eu não sou espiritual, que sou diferente do apóstolo Paulo e de todos os santos, além de estar contradizendo a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante, se eu lamento em face desses defeitos, então estou realmente chorando, no sentido espiritual. Contudo, o crente não para nem mesmo aí. Aquele que é crente verdadeiro também chora por causa dos pecados alheios. O crente não cessa ao fazer considerações sobre si mesmo, mas enxerga as mesmas misérias em outras pessoas.
O crente preocupa-se por causa do estado da sociedade e do mundo. E quando lê os jornais, não estaca diante daquilo que tomou conhecimento e nem meramente exprime o seu desgosto diante do estado das coisas. Antes, o crente lamenta-se por causa de todas essas coisas, considerando no íntimo como os homens são capazes de desperdiçar suas vidas dessa maneira, neste mundo. Sim, o crente chora devido aos pecados de seus semelhantes. De fato, ele vai muito além disso, porquanto chora em face da situação do mundo inteiro, ao contemplar a desordem, a infelicidade e os sofrimentos da humanidade. Ao ler a respeito das guerras e rumores de guerras, ele percebe que o mundo inteiro está em uma condição enfermiça e infeliz. Sabe que toda essa desgraça se deve ao pecado e frente a frente com todo o seu quadro o crente chora. Eis a razão por que o nosso Senhor mesmo chorava. Eis a razão porque ele foi um homem de dores e que sabe o que é padecer. Esse foi o motivo que o levou a chorar diante do túmulo de Lázaro. Jesus contemplou aquela coisa horrenda, feia e imunda, denominada pecado, a qual invadiu nossas vidas e introduziu na vida a própria morte, perturbando e infelicitando a vida. Jesus chorou diante disso e gemeu em seu espírito ao contemplar a cidade de Jerusalém, que o havia repelido, tornando-se assim passível de condenação. Jesus chorou. Ele chorou, e outro tanto faz todo aquele que é seu verdadeiro seguidor, todo aquele que recebeu a natureza de Cristo. Em outras palavras, o crente vê-se forçado a chorar diante da natureza mesma do pecado. Porque o pecado invadiu este mundo, arrastando-o a tão temíveis consequências. De fato, o crente chora assim por haver recebido certo entendimento acerca do que o pecado significa para Deus, acerca do quanto Deus aborrece e repele o pecado. Esse mal terrível que, por assim dizer, se pudesse fazê-lo, feriria ao Senhor Deus no próprio coração. Essa rebeldia e essa arrogância do ser humano resultantes de haver ele dado ouvidos a Satanás. Isso entristece ao crente e exatamente por esse motivo ele chora. Esse, por conseguinte, é o ensino do Novo Testamento no que concerne à questão. É isso que significa chorar no sentido espiritual do Novo Testamento. Talvez pudéssemos expressar melhor essa questão conforme dizemos a seguir. Essa atitude espiritual é a própria antítese da atitude, da mentalidade e da perspectiva do mundo, o qual, conforme declarou nosso Senhor, agora ri. Contemplemos aquilo que sucede no mundo, lá fora, mesmo em períodos de guerra. Os homens do mundo prosseguem na sua velha atitude, não querendo enfrentar a verdadeira situação e ignorando tudo quanto acontece ao seu derredor, enquanto tentam sentir-se felizes. O lema deles é o seguinte: descansa, come, bebe e regala-te, como está em Lucas capítulo 12, versículo 19. O mundo ri e então diz: não nos devemos preocupar demasiadamente com essas coisas. Ora, o choro espiritual é a atitude diametralmente oposta a isso. A atitude do crente é essencialmente diferente da atitude do homem mundano. Sem embargo, não queremos parar neste ponto, porque de outra forma
seria incompleta a nossa descrição do crente. Nessas bem-aventuranças, nosso Senhor faz uma declaração completa que precisa ser aceita como tal. Disse ele: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O homem que chora é verdadeiramente feliz, ensinou Cristo. Ora, isso constitui um paradoxo. Em qual sentido o crente é feliz? Bem, o crente é feliz em sentido pessoal. O homem que realmente chora por causa do seu estado e condição pecaminosos é o homem que haverá de arrepender-se. E, na verdade, ele já começou a arrepender-se. E o homem que verdadeiramente se arrepende, em resultado da obra do Espírito Santo, é o homem que certamente será conduzido aos pés do Senhor Jesus Cristo, tendo-se conscientizado da sua extrema pecaminosidade e desamparo. Passa a buscar um Salvador e encontra esse Salvador em Jesus Cristo. Ninguém pode realmente conhecer a Cristo como seu Salvador e Redentor pessoal, a menos que primeiramente saiba o que significa chorar espiritualmente. Somente aquele que clama: desaventurado homem que sou, quem me livrará? Pode prosseguir para então dizer: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ora, isso é algo que resulta daquele lamento. Da mesma maneira que o dia segue-se à noite. Quando realmente choramos, então também nos regozijamos, tornando-nos felizes e sendo consolados. Pois é quando um homem vê a si mesmo nesse desamparo indizível que o Espírito Santo lhe revela o Senhor Jesus Cristo como a sua perfeita satisfação. Através do Espírito, tal indivíduo percebe que Cristo morreu pelos seus pecados, postando-se então como um advogado na presença de Deus. Tal homem vê em Cristo a perfeita provisão preparada por Deus e imediatamente ele se sente consolado. Isto é um admirável aspecto da vida cristã. A nossa mais profunda tristeza leva-nos ao regozijo, porquanto sem tristeza não pode haver regozijo. Todavia, isso não ocorre somente por ocasião da conversão. Antes, é algo que continua durante toda a vida do crente. O crente enxerga a si mesmo como alguém culpado de pecado, e a princípio isso o rebaixa e impele-o a lamentar-se. Por sua vez, isso faz-o voltar-se novamente para Cristo. E no momento em que ele se volta para Cristo, sua paz e sua felicidade retornam, e ele é consolado. Essa é uma condição que se cumpre sem tardança. O indivíduo que verdadeiramente chora é consolado e sente-se feliz. E a vida cristã é passada dessa maneira, entre o choro e a alegria, entre a tristeza e a felicidade. Uma dessas atitudes deveria prontamente nos conduzir a outra. Contudo, ao crente não é oferecido somente esse consolo imediato. Há também um outro consolo, ao qual poderíamos chamar de bendita esperança, conforme ela foi elaborada por Paulo em Romanos 8, ao qual já fizemos referência. Ensina ele que, no presente, até mesmo nós, os crentes, que contamos com as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. E o apóstolo prossegue: porque na esperança fomos salvos, confiando que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Em outras palavras, quando o crente contempla o mundo, ou mesmo a sua própria pessoa, sente-se infeliz. Ele geme em espírito, pois sabe o que é a carga do pecado, segundo ela é vista no mundo e conforme foi sentida pelos apóstolos,
ou mesmo pelo Senhor Jesus. Mas logo em seguida, o crente sente-se consolado. Ele sabe que há uma glória vindoura. Ele sabe que raiará um dia em que Cristo retornará, e no qual o pecado será banido da face da terra. Então haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, como está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Bendita esperança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por outro lado, que esperança pode ter um indivíduo que não acredita nessas realidades? Que esperança pode embalar o homem que não é crente? Olhe para o mundo ao seu redor e considere. Leia os jornais. O que você pode aproveitar dali? 50 anos atrás, certas pessoas costumavam salientar o fato que o ser humano estava melhorando e se aprimorando rapidamente. Mas agora, ninguém pode mais alegar estar havendo tal progresso. Ninguém pode depender da educação. Ninguém pode depender das Nações Unidas, da mesma maneira que, anteriormente, não se podia depender da Liga das Nações. Todas essas coisas já foram experimentadas e fracassaram. Que esperança resta ao mundo? Nenhuma. Para o mundo não há agora qualquer consolo. Porém, para o crente que se lamenta em face do pecado e do estado do mundo, há o seguinte consolo: o consolo da bendita esperança, o consolo da glória vindoura. Por essa razão, mesmo nesse mundo, embora gemendo, o crente também é feliz, por causa da esperança que rebrilha no seu horizonte. Ele tem esperança final na eternidade. Naquele estado eterno, seremos total e inteiramente bem-aventurados, nada havendo para nos desfigurar a vida, nada havendo para detratar a nossa vida, nada havendo para estragá-la. Tristeza e suspiros não mais existirão, todas as lágrimas terão sido enxutas, e havendo de aquecer-nos para sempre sob a luz do sol eterno, experimentando um regozijo e uma ventura e glória sem mistura e sem jaçã. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quanta verdade há nessa declaração! A menos que saibamos disso, nem crentes somos. Porém, se somos crentes, então temos a certeza dessas realidades. Temos a alegria de saber que nossos pecados foram perdoados. Temos a satisfação de ter recebido a reconciliação com Deus. Temos o júbilo de saber que Deus nos conduzirá a Ele, mesmo que porventura dele nos desviemos. Temos a alegria e a expectação da glória que nos foi proposta. E temos o regozijo que se deriva da antecipação do estado eterno. Procuremos, assim sendo, definir o homem que chora. Que tipo de homem é ele? Ele é um homem triste, mas não melancólico? É um homem triste, mas não se sente um miserável? É um homem sério, mas não taciturno? É um homem sóbrio, mas não sombrio? É um homem grave, mas que nunca se mostra frio ou distante? Juntamente com a sua gravidade, há também calor e força de atração. Em outras palavras, esse homem mostra-se constantemente sério. Todavia, ele não precisa fingir seriedade. O crente nunca é um indivíduo que finge ser ou triste ou jovial. Não. Mas é uma pessoa que leva a vida a sério. Ele contempla a vida espiritualmente e vê na vida o pecado e seus efeitos perniciosos. O crente é um homem sério e sóbrio. Sua aparência sempre há de um homem compenetrado e bem equilibrado. Ele sempre encara as coisas com seriedade.
mas devido à sua visão, à sua compreensão da realidade, o crente também goza de uma alegria indizível e cheia de glória, como está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Portanto, ele se assemelha ao apóstolo Paulo, o qual gemia no íntimo, mas, no entanto, sentia-se feliz por haver experimentado Cristo e por haver saboreado a glória futura. O crente não é uma pessoa superficial sob hipótese alguma. Pelo contrário, é alguém fundamentalmente sério e fundamentalmente feliz. Como você deve estar percebendo, a glória do crente consiste em um júbilo santo e a felicidade do crente consiste em uma bem-aventurança séria. Nada existe no crente que se pareça com alguma aparência superficial de felicidade ou alegria. Não e não. Antes o crente usufrui de uma alegria solene, de uma alegria santa, de uma felicidade séria. Isso posto, embora grave, sóbrio e sério, o crente jamais mostra ser uma pessoa indiferente para com os seus semelhantes. Bem ao contrário, ele é como o próprio Senhor Jesus, o qual gemia e chorava, mas não obstante suportou a cruz e desprezou a ignomínia, em troca da alegria que lhe estava proposta, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Esse é o homem que chora, esse é o crente. Esse é o tipo de crente que a igreja via nos séculos passados, quando a doutrina do pecado era pregada e ressaltada, quando os homens não eram meramente exortados a tomar alguma decisão repentina. Uma doutrina profunda do pecado, uma elevada doutrina da alegria cristã. E então, a combinação dessas duas doutrinas produzem este homem abençoado e feliz, o qual chora, é verdade, mas que, paralelamente a isso, é consolado. A maneira certa de se experimentar isso, como é lógico, consiste em se ler as Escrituras, em se estudar e meditar a respeito delas, em se orar a Deus para que o seu Espírito revele-nos o pecado que há em nós, e então para que Ele nos revele o Senhor Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.